Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Números, capítulo 20, versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Honre a santidade de Deus em seu serviço. Queridos irmãos, depois de muitos anos no deserto, Israel chega novamente à região de Cádiz. Logo no início do capítulo 20, somos informados sobre a morte de Miriam. E em seguida, o povo enfrenta mais uma crise, agora a falta de água. Perceba que a reação é familiar. O povo murmura contra Moisés e Arão, lembrando novamente do Egito e acusando os seus líderes de trazê-los ao deserto para morrer. Deus então dá uma instrução clara e Moisés deveria falar à rocha e dela sairia água para o povo. Mas algo inesperado acontece. Em vez de Moisés falar, Moisés fere a rocha duas vezes com o seu cajado. A água sai, o povo é sustentado, mas Deus declara que Moisés e Arão não entrarão na terra prometida. O episódio nos ensina algo solene. Mesmo aqueles que servem a Deus precisam tratar sua santidade com reverência absoluta. E a primeira lição que devemos aprender nessa primeira parte do capítulo 20 de Números é de que devemos ter cuidado para não permitir que as pressões, que as seduções do mundo produzam em nós desobediência. Note que o povo murmura novamente contra Moisés. O versículo 3 diz: E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expeliram nossos irmãos perante o Senhor. Veja que a pressão agora sobre Moisés cresce muito, é enorme. Moisés está há décadas na liderança e as reclamações constantes e, ao mesmo tempo, um povo difícil de conduzir. E Deus orienta claramente a Moisés, dizendo com que fale a rocha perante os olhos daquele povo. É uma instrução simples. Porém, observa que muitas vezes a desobediência não nasce da ignorância da vontade de Deus, mas da incapacidade de manter a calma e de confiar em Deus em meio às pressões. Todos nós enfrentamos momentos de grande tensão, conflitos familiares, pressões no trabalho, frustrações no ministério, situações de injustiça. E nesses momentos somos tentados a agir impulsivamente, que foi justamente o que Moisés fez. Agiu de uma maneira impulsiva, já cansado, sem paciência com um povo reclamão. Mas a fidelidade a Deus, meus irmãos, se revela justamente quando seguimos a sua palavra, mesmo sob pressões. Nós devemos nos manter calmos e certos e fiéis de que Deus está no controle. A segunda lição que nós aprendemos é que devemos evitar agir com ira quando estamos representando o nome de Deus. Note que Moisés reúne o povo e diz no versículo 10: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair a água desta rocha para vós outros? Então Moisés, ele fere a rocha duas vezes. Deus ainda faz a água sair e ainda sustenta aquele povo. Mas o problema não foi apenas este gesto externo de Moisés, de ter batido sobre a rocha. Foi o coração por detrás dessa ação. Moisés deixou claro que a ira dominou as suas palavras e o seu comportamento. E isso acabou que obscurecendo a glória de Deus
diante daquele povo. Queridos irmãos, quanto maior a responsabilidade espiritual, maior o cuidado necessário com as nossas atitudes. Quando representamos o nome de Deus como pais, como líderes ou como crentes, nossas palavras e nossas ações refletem algo sobre quem Deus é. Portanto, uma ira descontrolada pode distorcer o testemunho que devemos apresentar a uma sociedade tão decaída e tão carente. Por fim, a terceira lição que nós temos é de que devemos lembrar que Deus leva a sério a sua própria santidade. Deus então esclarece algo muito sério a Moisés, como lemos no versículo 12: Não crestes em mim para me santificartes diante dos filhos de Israel? Moisés não entrou na terra prometida por causa desse episódio. Isso parece ser muito duro, especialmente considerando toda a fidelidade que Moisés demonstrou ao longo da sua vida. E isso explica, meus irmãos, que quanto maior o privilégio espiritual, maior também são as nossas responsabilidades diante da santidade de Deus. A santidade de Deus não pode ser tratada com descuido. A graça de Deus é abundante sobre a nossa vida, mas ela nunca diminui a seriedade da obediência. Esse episódio nos lembra que Deus deseja ser honrado, não apenas em grandes decisões, como, por exemplo, aplicando a Moisés a libertação do povo, mas também em pequenas atitudes no dia a dia, como atendendo às murmurações daquele povo no deserto. Queridos irmãos, há também uma dimensão simbólica importante nesse episódio. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, Paulo afirma que a rocha no deserto apontava para Cristo. A rocha já havia sido ferida uma vez anteriormente, lá em Êxodo capítulo 17. E aqui Deus ordena apenas que Moisés falasse à rocha. Alguns vão interpretar e observar que isso simbolizava uma verdade profunda, que Cristo seria ferido uma única vez para trazer a salvação. O seu sacrifício, portanto, não precisa ser repetido. Você não precisa realizar ações de sacrifícios, votos que vão sacrificar a si e aos outros, porque Cristo é suficiente. Hoje, a graça que flui de Cristo é recebida não por novos sacrifícios, mas pela fé em sua obra completa. Nós recebemos a graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e esse é o único caminho que nós temos para conquistá-lo, por meio de Cristo. Portanto, a conclusão que temos dessa primeira parte de Números capítulo 20, entre os versículos 1 e 13, nos ensinam três lições importantíssimas. Primeiro, a pressão do mundo não pode justificar a nossa desobediência. Segundo, a ira, o nosso comportamento irado, pode comprometer o nosso testemunho diante de Deus. E terceiro, a santidade de Deus exige reverência em nosso serviço. Mesmo líderes fiéis precisam vigiar o seu coração. Mesmo os crentes mais aclamados ao Senhor precisam cuidar da sua vida espiritual e do seu coração. Que o Senhor nos ajude a viver de maneira que o seu nome seja honrado em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras e em todas as nossas decisões. Que o Senhor te abençoe.